bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que costumo fazer. Deixarei a notícia propriamente um pouco de lado para fazer uma reflexão sobre o momento em que estamos vivendo e peço aos queridos amigos que compartilhem esse vídeo ao máximo, porque pode sim eventualmente ajudar algumas pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo. Nós estamos prestes a entrar num processo de autodestruição sem precedentes à história. Sim, um projeto de redução populacional está a caminho, mas uma redução populacional jamais imaginada por nós, míseros mortais. E nós, brasileiros, estamos no meio desses eventos distraídos com coisas periféricas, como a guerra entre o Bis e o Kit Kat, por exemplo, ou então a saída de Raquel Sherazade do reality show A Fazenda, ou a eleição argentina, só para ficar nesses três exemplos, coisas que realmente não são da mais alta importância, mas ocupam nossas mentes e corações, porque eu vejo isso a diário nas redes sociais. A Europa está prestes a uma profunda convulsão. A América, sim, está prestes também a uma profunda convulsão que muitos dizem pode chegar a uma guerra civil, mas pior do que isso, no Oriente Médio está se desencadeando uma guerra sem proporções, inimaginável, porque certamente envolverá artefatos nucleares e possivelmente a destruição de boa parte de Israel, que de todo modo é pequena e não precisaria muita coisa para destruí-la, o que colocaria de fato a humanidade num caminho sem volta. Bem, em relação a Israel e aos Estados Unidos, o momento é bastante complicado para esses dois países. Isso porque Israel pode ser atacado assim por vários países ao mesmo tempo, como por exemplo o Líbano, que tem lá o Hezbollah como força suprema, mas a Síria também está se mobilizando, a própria Jordânia. Gaza, não é preciso falar, já está em guerra direta, mas a Cisjordânia, o outro lado da Palestina, também ameaça entrar em guerra contra Israel. Mas existem atores mais poderosos, como Turquia, como Irã e como a Rússia. Mas a China também já enviou 6 navios de guerra para o Oriente Médio. Isso indica que, claro, Israel sofre sim neste momento um grande risco de desaparecer. E antes que Israel desapareça, usará todo o seu arsenal nuclear. Bem, isso está em perspectiva no momento. Os Estados Unidos já falaram que, se outros atores externos entrarem no conflito, os Estados Unidos serão obrigados a atacar o Irã, por exemplo. Mas tem mais, Israel nunca usou o termo riscar o Irã do mapa. Até então, ontem, domingo, o ministro da Economia de Israel, Nir Barkat, disse literalmente: se o Irã ou se o Hezbollah entrar na guerra em favor do Hamas, Israel colocará uma condição muito pesada para o Líbano e poderá riscar o Irã do mapa. É a primeira vez que Israel se refere ao Irã nesses termos. O Irã tem feito isso desde os anos 70. Quer sim, não esconde, nunca escondeu que o seu objetivo era riscar Israel do mapa. Mas agora os diálogos são equivalentes. Isso quer dizer que, sim, logo mais, se não houver um milagre nessa coisa toda, estaremos numa guerra profunda sem precedentes, muito maior do que a segunda. E aí, como encontrar nesta complexidade toda os elementos chaves que nos permitem compreender a situação? Bem, eu por sorte passei hoje por um artigo publicado por Brandon Smith do site All Market,
no qual ele, eu penso, deu as chaves para a compreensão do que está acontecendo e do que pode acontecer. Ele diz, entre outras coisas, que sempre que os Estados Unidos concentraram-se na sua política interna, foram obrigados por fatores estranhos a abandonar a política interna para interceder em favor de alguém na política internacional ou na geopolítica. Lembra o autor, por exemplo, que foi assim antes da Primeira Guerra. Os Estados Unidos concentravam-se nos seus próprios problemas, numa espécie de estruturação profunda da sua indústria interna, mas logo mais estava envolvido num conflito internacional. Foi assim na Segunda Guerra também, onde foi obrigado, de forma muito estranha, a entrar na Segunda Guerra por ter sofrido um ataque também muito estranho do Japão a Pearl Harbor, que poderia sim ter sido evitado, já que não faltam documentos que mostram que os Estados Unidos sabia de antemão de que podia ser algo sim no Pacífico. Bem, foi assim talvez antes da Terceira Guerra, porque quando Donald Trump chegou ao poder, ele também trouxe de volta esta política do America First, concentrar-se em casa e deixar o mundo de lado. Mas aí surgiram os conflitos internacionais com mais intensidade, a ponto, por exemplo, dos Estados Unidos entrarem numa guerra comercial com a China e também com sanções pesadas à Coreia do Norte e ao Irã. Mas teve um fator ainda maior, como a pandemia. Agora, por exemplo, neste momento, os Estados Unidos estão revendo certos conceitos muito caros aos globalistas e à Agenda 2030. E aí surge o conflito Israel-Hamas. Mas também já havia surgido, claro, o conflito Ucrânia e Rússia. Tudo isso para, segundo o autor, tirar o foco dos Estados Unidos, deixar de pensar na sua política interna e envolver-se em conflitos cada vez maiores a ponto de levarem todo o planeta a uma guerra. Bem, é fato, sim, que Israel permitiu que o Hamas entrasse em seu território. Muitos hoje dão como certo, porque não conseguem entender como teve o Hamas tanta facilidade. É preciso lembrar que desde 2007 o Hamas tem se preparado para fortes ataques a Israel, coisa que nunca aconteceu na dimensão deste mês de outubro. O que houve? Uma falha? Sim, todos falam hoje. Uma falha, inclusive, da inteligência artificial. Mas, grosso modo, também os analistas dizem, houve uma falha premeditada para que os Estados Unidos deixassem de lado as suas preocupações internas e voltassem-se para algo muito maior, e que, afinal de contas, destapasse a caixa de Pandora, colocando todo o Oriente Médio num conflito sem retorno. Sim, nas entrelinhas está escrito exatamente isso. Alguém do pântano, muito poderoso, disse: é hora de frear o ímpeto dos conservadores de todo o mundo e criarmos um fato novo, muito maior do que a invasão da Rússia e também da Pande. Então vamos abrir as portas para o Hamas para que se inicie um grande conflito sem retorno. É claro que os israelenses e nem mesmo Benjamin Netanyahu podem ser acusados de estar por trás disso. Talvez esses atores, por maiores que sejam, são meras formiguinhas comparados àqueles que realmente decidem o destino da humanidade. É bom lembrar, por exemplo, que John Kerry, um enviado especial do clima dos Estados Unidos para o clima, tem dito reiteradamente que a única forma de salvar o planeta é reduzindo a população mundial drasticamente. Bem, ele faz eco ao que tem dito já há muito tempo Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, e tantos outros grandes atores.
Bem, para vocês terem uma ideia, o que estava em curso agora, recentemente, nos Estados Unidos, volto para o texto de Brandon Smith. Ele diz o seguinte, disse no seu texto de hoje: depois de quase uma década de culto desperto e de esforço de extrema esquerda para desconstruir os Estados Unidos, tem havido uma reação que ameaça agora sufocar o movimento de justiça social. O Black Lives Matter está em declínio acentuado. As universidades infestadas de guerreiros da justiça social estão sofrendo com a diminuição das matrículas e a falta de legitimidade. Acordou que Hollywood está em chamas financeiras e seus lucros estão em colapso. A agenda trans está finalmente sendo obstruída e vários estados estão bloqueando os esforços de ativistas para atingir e mutilar crianças. E o foco tem se voltado aos perigos às políticas de fronteiras abertas, com a maioria dos americanos exigindo agora que algo seja feito. É sutil, mas o pêndulo está a oscilar para trás na esquerda política e eles não gostam disso. America First está lentamente voltando. O que o establishment deve fazer, portanto? Bem, o que eles sempre fazem: prendem a população em outro emaranhado estrangeiro inútil. Desta forma, o nosso foco da frente interna é desviado. Os nossos recursos e impostos são transferidos para o exterior e os nossos soldados são enviados para morrer em terreno estrangeiro, em vez de lutarem para proteger as nossas próprias fronteiras e o nosso povo. Como sociedade, não temos mais permissão para colocar a América em primeiro lugar. Quando tentamos, somos consistentemente sabotados. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: os conservadores estavam voltando. O projeto globalista externado na Agenda 2030 estava enfrentando seríssimos problemas. Então, claro, é preciso lançar mão de outro recurso. É preciso dar sinal verde para, como disse, algo muito maior do que a guerra entre Rússia e Ucrânia ou a pandemia. É preciso criar, ou então autorizar, que entremos numa guerra generalizada, porque afinal eles já estavam prevendo a derrota. Candidatos de direita que estão se sobressaindo por aí, de direita ou conservadores, precisam ser barrados, mas quem sabe já não dê mais para barrá-los nos moldes um pouco antigos, embora não tão antigos assim. Ou seja, uma grande guerra, mas uma guerra em que muitos estejam ainda alheios ou distraídos quanto ao seu potencial destrutivo. Daí porque lembrei aqui no Brasil o quanto estamos distraídos com coisas como bis versus outro chocolate, aí sei lá qual o nome, Kit Kat, não é mesmo? Ou Sherazade brigando com uma companheira de reality show, ou então a eleição de Milei na Argentina. Ah, mas tudo isso é importante para a direita. É importante como nota de rodapé. Devemos nos concentrar para algo muito maior, como disse no começo, que isso sim pode nos levar a uma destruição total. Daí porque eu peço que você compartilhe este vídeo, para que nos atentemos ao que de fato importa e interessa neste momento. É saber como tudo está sendo manipulado para uma grande redução populacional. E tudo isso, meus amigos, parte do plano espiritual, o que é mais importante ainda. Estamos sim numa batalha espiritual tremenda. O diabo quer destruir a humanidade. E estamos meio que aos moldes da época de Noé. Ainda nas primeiras chuvas, nem assim, com a água batendo no pescoço, o povo se tocava que era preciso ter um barquinho. Dessa vez, certamente não será um barco físico, mas espiritual. Daí porque é bom que pensemos
na urgência do momento, é preciso acordar. Até amanhã, se Deus quiser.